Opa, vamos ver. Gravação iniciada. Gente, bom dia a todos vocês. Esta é mais uma aula de Direito Administrativo 1 e nós estamos tratando de servidores públicos. E antes de começar a aula, eu quero fazer uma retificação da aula passada. Eu errei, assim, de maneira terrível, tormentosa. Eu até mandei no chat para vocês a correção. Eu falei para vocês que o STF tinha 1000 e poucos servidores na sua estrutura, na sua organização, isso é verdade, mas eu falei de maneira completamente errada que a maioria destes servidores eram servidores que ocupavam um cargo em comissão. O STF tem realmente 1.100, 1.200 servidores, mas a grande maioria deles, 75% disso tudo, é formado por servidores de carreira, servidores que prestam concurso e tomam posse de seus cargos. Eu falei para vocês que cada ministro do Supremo tinha 100 assessores e, de fato, eles possuem cerca de 100 pessoas à disposição para cada gabinete. Se são 11 ministros e são 1.200 servidores, há uma média de 100 servidores por ministro. Porém, os assessores, aqueles nomeados por livre nomeação, por livre indicação dos ministros do Supremo, é da ordem de 24, 25 para cada um deles. Ou seja, eu acho que alguém ontem falou que chutava 20 pessoas e foi quem mais próximo chegou do número correto. Então, retificada esta correção, eu começo a aula falando do nosso próximo assunto. E se alguém quiser, por acaso, falar, comentar, etc., eu estou à inteira disposição, mas a resposta certa, a informação correta está no chat. Eu apresentei para vocês até o regimento interno do Tribunal de Justiça. Bom, espero que vocês estejam vendo a tela compartilhada. Nós vamos trabalhar hoje com os termos técnicos mais importantes da carreira do servidor público. Na vida do servidor público, do agente público estável ou estatutário, nós temos alguns termos técnicos, ou como eu brinquei aí no roteiro, palavrinhas mágicas que vivem caindo em concursos, em exames, porque são os termos que devem ser considerados. Nós passamos na faculdade, no curso de graduação, 5 anos, para aprendermos o jargão, aprendermos o sentido técnico de cada palavra. As palavras, elas podem ter muitos sentidos, mas quando nós trabalhamos tecnicamente, aquela palavra precisa ter um sentido único, que é justamente o único sentido que deve ser aplicado, entendido, para que não haja nenhum tipo de insegurança na realização das atividades. Então, vamos lá. A lei federal que rege o servidor público da administração pública direta federal é a Lei 8.112. Ela, de fato, precisa ser lida, ela é autoexplicativa, mas ainda assim nós vamos utilizá-la e vamos utilizar este roteiro, que é um resumo, que é uma resenha, de qualquer forma, é mais importante ler a Lei 8.112 do que esse texto que eu apresento para vocês. O servidor estatutário federal pode ser entendido dentro de uma carreira que vai da posse até a saída do cargo. Só que para tomar posse, precisa ser aprovado em concurso e precisa ser nomeado. Então, a ordem é esta. Item 1, é preciso haver um concurso público autorizado, porque se não houver concurso público, não há possibilidade de provimento de um cargo efetivo. Tendo esse concurso público, que pode ser de prova ou provas e títulos, é preciso que a pessoa seja aprovada no concurso. E, em seguida, deve haver o provimento da vaga por meio da nomeação. E aí nós temos outros provimentos. Esse aqui é o mais famoso de todos, mas há também outros: readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. O servidor público, ao ser nomeado, ele deve tomar posse para começar ou melhor, para entrar em exercício. Durante os 3 primeiros anos, no caso dos servidores públicos estáveis, e 2 anos no caso dos servidores vitalícios, deve passar pelo que a gente chama de estágio probatório, e sendo bem avaliado durante este período, ele será confirmado no cargo, e com a confirmação
sua no cargo, ele advém para ele o que a gente chama de estabilidade no cargo, o que significa que com a estabilidade ele só poderá ser retirado do cargo em regra, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão em processo administrativo disciplinar. E ao final de sua carreira, ele deve sair do cargo por uma das possibilidades previstas em lei, ou uma das hipóteses previstas em lei. Há ainda outras palavras mágicas, outros termos técnicos, que chamam vacância, remoção, redistribuição, e nós vamos tratar de tudo isso ao longo das aulas de hoje e da semana que vem. Então vamos começar. Primeiro item, primeiro termo técnico aqui, o concurso público. E o concurso público está previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição, e também no artigo 10 da Lei 8.112. O que é o concurso? Acho que uma definição boa é essa aqui. Procedimento administrativo vinculado. Por que vinculado? O administrador público não tem opção senão cumprir o que consta do edital de maneira integral. Não há possibilidade de ele decidir alguma coisa, se ele decidir algo, ou melhor, não fica para ele nenhuma possibilidade de decisão. Ele deve exclusivamente cumprir de maneira vinculada todas as regras previstas nesse procedimento administrativo. E possui uma finalidade pública de selecionar os candidatos mais aptos ao exercício de cargos e empregos públicos. Não é aplicável a cargos em comissão, nem a contratados temporários, e também não é aplicável no caso de contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que por acaso são os contratados temporários. Nesses últimos casos, há processo seletivo simplificado e, nos cargos em comissão, há livre indicação. O concurso público ele é baseado em alguns princípios, em especial, isonomia e igualdade de todos perante a lei, impessoalidade. Também tem a ver com a isonomia. A impessoalidade significa que não importam quem sejam as pessoas que aplicarão o concurso público e que serão submetidas ao concurso público, elas devem ser avaliadas da maneira mais objetiva possível. Existe o princípio de moralidade, porque, afinal de contas, é imoral a nomeação de pessoas de maneira que favoreça quem está indicando. O favorecimento deve ser ao Estado, por isso o concurso público é uma forma de se buscar os mais aptos segundo um critério objetivo. E, é claro, a legalidade, porque a estrita legalidade acaba sendo o principal ou maior princípio dentro do direito administrativo, submetido desde sempre à estrita legalidade. Esse dispositivo da Constituição que determina a realização de concurso não é norma auto-aplicável e sempre depende de lei para definir os termos de cada concurso. Todo órgão público, todo poder público que precisa preencher as vagas de sua estrutura, precisa realizar concurso público, e cada órgão, em regra, cada departamento, ou melhor, cada poder, administração pública federal, Ministério Público, Poder Judiciário, cada um deles possui uma lei específica que autoriza a realização de concurso. E há dois tipos de concurso público: o concurso público de provas e títulos. No caso do concurso público de provas, é utilizado para provimento de cargos e empregos de menor complexidade. Esta expressão, menor complexidade, é um eufemismo utilizado pela lei para trabalhos burocráticos ou braçais. Em regra, cargos que exigem ensino médio ou menos que isso, realizam concursos públicos de provas objetivas, que o único critério de seleção é o seu desempenho nessas provas. E também existe o concurso público de provas e títulos para provimento de cargos ou empregos de alta complexidade. E aqui é um eufemismo para exercício de funções que a pessoa poderá assumir cargos de chefia, de direção, de coordenação, em que o agente deva decidir sobre mérito administrativo de seus atos, ou exercer poder de polícia, ou determinar o expediente de seus subordinados, ou disciplinar os subordinados, etc. Ou seja, quando
quando o concurso público ele é aberto para provimento de vagas, de cargos que precisam decidir coisas, ou seja, que não vão apenas cumprir ordens. Geralmente, esses cargos geralmente estão abertos para concursos públicos de nível, um dos requisitos é nível superior, a pessoa deve ser formada em alguma faculdade, mas muitas vezes existem concursos públicos de cargo que exigem formação em curso superior, mas ainda assim não exige, o concurso público não impõe títulos, impõe apenas provas, porque embora seja um concurso que exige nível superior, a pessoa que passar naquele concurso não realizará, não deverá tomar decisões discricionárias, porque estará sempre subordinada a uma outra carreira, a um outro cargo que será determinante para as decisões. E o critério de seleção classifica os candidatos segundo desempenho em provas e pondera esse desempenho com atribuição de pontos aos títulos indicados no edital. Eu acho que vale a pena parar um pouquinho para a gente conversar alguma coisa aqui. Eu não vou nem chamar a Marcela, que a Marcela vai dizer que o computador dela não está funcionando. Mas, vamos lá. Eu já chamei a Luana Ribeiro alguma vez aqui? Você está aí, Luana? Luana não está. Estou aqui sim, professor. Meu Eu não microfone consigo não está ouvir pegando. você porque o seu microfone está muito baixo. Luana, você tem pretensão de prestar concurso para alguma carreira jurídica? Professor, para ser bem honesta, eu não sei ainda. Estou decidindo. Olha, seja muito que bom que você é honesto. Bom, Luana, imagina o seguinte, tem uma colega sua na tua sala, que o sonho dela, o sonho dos pais dela, o sonho da mãe dela é que ela passe num concurso público, ok? E essa pessoa, ela entrou na faculdade pensando já que quando ela não quer nem ser juiz, ela quer ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Bom, não existe concurso para o Supremo Tribunal Federal, mas existe concurso para juiz substituto, juiz de direito, juiz federal, e ela vai realizar o concurso, e o concurso é de provas e títulos. Esse concurso, ele é apresentado em várias fases, geralmente a primeira fase é uma fase de múltipla escolha, chamada de vestibular. Atualmente, como há muitas pessoas interessadas no concurso público, os órgãos públicos costumam fazer uma prova de múltipla escolha para filtrar. Então, vão para a primeira fase do concurso, se inscrevem efetivamente no concurso, apresentam todos os documentos. Geralmente, o número de pessoas que costuma ser de 4 vezes o número de vagas disponíveis. Ou seja, são 200 mil pessoas que prestam aquele concurso, mas a nota de corte daquela prova objetiva de múltipla escolha será de tal modo feita que vão passar 4 vezes o número de vagas. São 100 vagas, vão para a fase das questões dissertativas, 100 vezes 4, 400, os 400 candidatos mais bem qualificados na primeira fase ou na fase vestibular. Nesta segunda fase ou nesta primeira fase do concurso público após a inscrição, haverá várias etapas. Haverá a prova escrita, haverá, no caso de juízes e promotores, uma segunda prova escrita para elaboração de sentença ou elaboração de parecer ou petição inicial em que o Ministério Público deva atuar. E, em seguida, depois dessas provas, uma outra coisa importante, é mais ou menos igual ao videogame, você só vai para a segunda fase se você tiver passado na primeira. Não, assim, o concurso é feito de tal modo que só quem está classificado pode passar para a fase seguinte. E a classificação é utilizado sempre um critério objetivo, o critério notas na realização das provas. E no caso de juízes e promotores, existe uma prova de arguição perante uma banca, que na minha época ela era secreta, vamos dizer assim, não podia gravar nem nada, mas atualmente existe até autorização para gravar essa fase do concurso. Mas antes de iniciar a fase de entrevista,
ou a fase de arguição oral, costuma haver o momento da fase de apresentação de títulos. Quem passou no concurso lá atrás, numa múltipla escolha, entre os mais bem classificados, deve se inscrever e apresentar todos os documentos exigidos pelo concurso público, ou seja, certidões negativas de distribuição de feitos cíveis, de execuções, ou seja, mostrar que não está, que a pessoa que está prestando concurso não tem nenhum processo contra si na justiça, principalmente o seu nome não está no rol dos culpados, etc. E também é o momento de apresentar, enviar em um envelope fechado, e vai ficar lacrado até esse momento, todos os títulos que a pessoa tem, títulos esses que são definidos pelo edital. Estes títulos eles serão identificados por essa comissão de avaliação neste momento antes da entrevista, e esses pontos que se obtêm pelos títulos podem reclassificar os candidatos. Vamos imaginar que a amiga da Luana tem 22 anos de idade, está em primeiro lugar nas provas, ela tirou 10 em tudo até agora. E tem uma outra pessoa, de uns 40 anos de idade, servidor público, que está em segundo lugar. Só que esse servidor público, no momento da prova de títulos, ele vai poder apresentar como título cada ano que ele atuou no serviço público. Isso é considerado pelos editais, é muito comum que os editais considerem que cada ano de serviço público realizado vale uma determinada pontuação como título. E essa pontuação, ou essa fração de pontuação, acaba permitindo que, pela soma de todos os pontos, ele também tem um artigo publicado numa revista jurídica, ele tem um título de mestrado, ele tem um título de especialização, e tudo isso é computado e ele pode, eventualmente, se a quantidade de pontuação assim permitir, passar à frente da outra candidata que estava mais bem classificada que ele pelas provas. Isso faz parte da estrutura do concurso público, e os títulos eles servem, é uma forma objetiva de quantificar algo qualificado. Não dá para saber que a pessoa tem qualitativamente mais vantagens que outra. Só que ao longo da vida as pessoas podem produzir coisas que não são apenas estudar para concurso. E essas outras coisas que a pessoa pode realizar na vida acabam sendo consideradas importantes pelo concurso público, porque permite que pessoas com certa experiência de vida ou certa experiência em determinados assuntos integrem os quadros do concurso público. E uma coisa interessante, às vezes o concurso coloca como título alguma experiência ou algum diploma voltado à área do concurso. Não, assim, talvez a pessoa seja pós-graduada em botânica, e eu não sei, eu precisaria ver o edital para saber se esse tipo de qualificação seria aceito como título ou não seria aceito como título. Tudo é uma questão de verificação do edital. A este propósito, eu não sei se eu vou falar isso daqui a pouquinho no roteiro, mas eu acho que eu vou falar agora. Quando a pessoa presta o concurso público, há o edital, e o edital indica absolutamente todas as regras do jogo do concurso público. De modo que, se você tiver alguma dúvida ao ler o edital, convém que nesta primeira, assim, antes de haver a inscrição, o início eu não me lembro agora se é antes do início das inscrições para o concurso público ou antes, ou não sei quantos dias antes da primeira prova, quem não entendeu, quem não conseguiu ter certeza com relação a algum item do edital, deve fazer uma consulta ou deve impugnar o edital à comissão de avaliação. Porque a comissão de avaliação, ela deve cumprir o edital à risca, ela cumpre o edital de maneira praticamente literal, ela não vai discutir absolutamente nada. Se o edital está escrito que para você entrar na sala de aula, para fazer a prova, você tem que entrar pulando no pé direito, todas as pessoas que não tiverem entrado pulando no pé direito serão desclassificadas, serão retiradas da prova. Não há muito o que discutir, não há como, não, mas neste caso é diferente. A função deles é simplesmente cumprir o edital à risca. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Às vezes no edital, aliás, Luana, já que foi com você que eu falei hoje, né? Você fugiu de mim, mas eu vou perguntar de novo para você. Luana, para eu provar
que alguém tem é mestre em direito, o diploma serve, não serve? Ih, fugiu. Não fugi não, professor, eu tô pensando, desculpa. Eu não O consigo te ouvir, porque diploma seu microfone da está muito faculdade, eu baixo. acho que não, né? Porque a pessoa tem que ter feito mestrado. Oi? Agora eu consigo te ouvir. Eu descobri por que eu não estava te ouvindo, porque o meu fone estava no zero. Desculpa. Você pode repetir? Tudo bem, professor. O diploma da faculdade, eu acho que não, né? Porque para ser mestre em direito tem que ter feito mestrado. Não, não, sem dúvida. Eu perguntei se o diploma de mestrado prova que a pessoa é mestre. Ah, tá, desculpa. Sim, né? Eu acho que sim. Sim, perfeito. E se por acaso, só que para pedir o diploma, é preciso fazer a faculdade, o programa de pós-graduação precisa mandar um requerimento ao Ministério da Educação. E depois de algum tempo, que a burocracia não costuma fazer que seja pequeno, depois de alguns meses o diploma vem. Vamos imaginar que tem um concurso público agora, e eu acabei de me tornar mestre em Direito por uma faculdade qualquer, por um programa de pós-graduação qualquer, eu não tenho diploma ainda, e eu quero participar deste concurso público e apresentar o meu mestrado em Direito como um título. Só que no edital está escrito que o título de mestre deve ser comprovado por diploma. Minha pergunta para você, eu mando para a comissão de avaliação o meu certificado, a minha declaração de defesa de tese. Eu mando para uma declaração com firma reconhecida, dizendo que eu passei por uma banca e obtive o título de mestre em Direito pela faculdade. Eu provei que eu sou mestre? Não, você provou que você defendeu a tese. Tudo bem, mas defendendo a tese, eu tenho depois uma declaração que eu defendi a tese, eu apresento o meu certificado e eu apresento meus, assim, vou melhorar isso para vocês. Vamos imaginar que você vai prestar exame, o famoso exame de ordem, você está no 5º ano, e como é que você prova que você pode, na minha época, só formados em direito podiam fazer o exame de ordem. Hoje, quintoanistas e até quartoanistas, se bobear, podem fazer o exame de ordem. Bom, como é que eu provava que eu era formado em Direito para a OAB para fazer o exame de ordem, mas o meu diploma ainda não estava pronto? Eu apresentava o certificado de conclusão, a declaração da faculdade que eu já era bacharel. Existe uma forma análoga de o programa de pós-graduação declarar que a pessoa já é mestre em Direito, só faltou a expedição do diploma. Se eu te apresentar toda essa documentação num concurso público, você acha que a comissão de avaliação vai aceitar? Professor, não sei. Pois, Acho que sim. veja, eu também gostaria que a resposta fosse essa. Mas a comissão de avaliação, se tiver escrito no edital que a forma de provar o título é por meio do diploma, você não, embora seja possível você provar de outras formas, o edital só autoriza que a comissão de avaliação aceite o título por meio da prova do diploma. Se eu apresentar qualquer outro, eu posso levar 3 testemunhas, eu posso levar as 3 pessoas que participaram da banca, eu posso levar o pró-reitor de pesquisa, eu posso mandar uma declaração com firma reconhecida da instituição. O mestrado pode ter sido realizado numa universidade pública e a certidão da universidade que fala assim, olha, certifique do fé que a pessoa X é mestre em direito por essa instituição, tendo defendido a sua dissertação na data tal e assina. Esse documento, por ser expedido por uma entidade pública, tem fé pública, mas a comissão de avaliação não está autorizado a aceitar esta documentação, porque o edital é expresso ao afirmar que a única forma de se provar o título é por meio do diploma. Eu não estou dizendo que isso é justo, eu não estou dizendo que isso é injusto, eu estou dizendo que é assim. Eu vou contar uma história para vocês, está gravando, eu espero que o meu cunhado não fique bravo comigo por causa disso. Mas meu cunhado, ele é formado em ciência política pela UERJ,
e ele tem um mestrado em ciência política pela USP. E ele passou num concurso público tempos atrás, logo depois de ter se tornado mestre. O diploma não estava pronto. E ele passou em, assim, eram 40 vagas, ele passou em, sei lá, em 90º lugar, estava fora das 40 vagas, porque eram só 40 cargos disponíveis. Mas quando chegou na prova, aliás, no exame de títulos, o meio ponto do diploma dele permitiria que ele ficasse em 35º, 34º lugar. Ou seja, aquele meio ponto do título de mestre o reposicionaria de tal modo que ele passaria na frente de um monte de gente mais bem classificada que ele, e ele estaria dentro das 40 vagas. Só que quando foram abertos os envelopes de apresentação de prova, das provas, no sentido de comprovação de que a pessoa tinha título, a comissão de avaliação negou a pontuação para ele, porque ele tinha acabado de se tornar mestre, ele tinha a certidão com fé pública da USP de que ele era mestre em ciência política. O mestrado em ciência política era aceito como título por aquele concurso público, mas a única prova daquele título autorizada pelo edital era o diploma. Nessas horas, né, o cunhado liga para o outro cunhado, que é advogado, e pede para que eu impetrasse um mandado de segurança para ele. E eu, já que é cunhado, e tem um problema sério essas coisas de ser advogado de parente, né, de família. Se você ganha, você não fez nada além que obrigação, e se você perde, você não era um advogado tão bom assim. É um problema sério de você atuar para a família. Mas, em segunda instância, quer dizer, o juiz de primeira instância negou a liminar que eu pedi no mandado de segurança, sob a alegação de que o concurso em seu edital era expresso e a estrita legalidade determinava que fosse daquela forma, ou seja, a comissão de avaliação não fez nada de errado, ou o presidente da comissão de avaliação não fez nada de errado, não havia nenhuma ilicitude, foi negada a liminar, e eu, em segunda instância, eu interpus um agravo de instrumento e eu obtive o efeito suspensivo ativo. O meu cunhado ingressou na carreira, ele tomou posse, só que ele tomou posse até o momento em que o processo, o mandado de segurança, foi julgado. E quando ele foi julgado, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o seguinte posicionamento. Por força da estrita legalidade e por força da isonomia, era importante que todas as pessoas que participassem daquele concurso público soubessem, antes de mandar os títulos para a comissão de avaliação, que seria possível que o diploma, não, ou melhor, que o título de mestre pudesse ser provado por outros meios que não apenas o diploma. Ou seja, se o meu cunhado tivesse, ao prestar o concurso, ao se inscrever, ou antes de se inscrever, perguntado à comissão de avaliação, por que não provar o título de mestre pela declaração da faculdade, não só pelo diploma, abriria a oportunidade da comissão de avaliação dizer para todo mundo o seguinte: olha, a gente vai manter o concurso exigindo prova do título de mestre pelo diploma, ou nós entendemos que qualquer prova é possível desde que se comprove. O que nós queremos é alguém com o título de mestre, nós não queremos que seja alguém com diploma. Não faz sentido você distinguir alguém pelo título, porque um prova com diploma e o outro prova com a certidão da faculdade. E isso poderia ter sido retificado pela comissão de avaliação, de modo que quaisquer outras pessoas, na condição do meu cunhado, poderiam apresentar o título de mestre, não com diploma, mas com os certificados. Isso garantiria isonomia e impessoalidade ao concurso público. Mas a partir do momento que você tenta se beneficiar de uma alteração das regras do jogo, após as regras do jogo já estarem impostas, isso pode ser considerado uma situação pior do que aquela de exigir o título apenas por um meio e não por outros. De modo que, ao final do processo, eu perdi a ação e o meu cunhado foi retirado da carreira.
Mas, por sorte, ele havia também passado num outro concurso público e isso não causou. Aliás, foi até bom, porque durante o processo judicial ele ficou nesse cargo e logo em seguida ele foi para um outro cargo que lhe interessava mais. Eu acho que tem gente aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui está dizendo que caiu. Ah, não, foi a rede do aluno que caiu, mas ele já voltou. Quando falou caiu, eu pensei que de repente fosse eu que estivesse falando aqui sozinho. Luana, eu me fiz entender, tá? Ou eu só consegui confundir? Não, professor, você se fez entender bastante, sim. Consegui Beleza. compreender. Ok. Agora, as provas, elas sempre buscam no concurso público uma grande objetividade, mas nós temos um problema muito sério. Buscando a isonomia e a objetividade, nós acabamos fazendo os concursos públicos um festival de decoreba de legislação. No final das contas, nós estamos fazendo concursos públicos de tal modo que nós não temos como garantir que a pessoa que passa no concurso é a melhor pessoa possível para ter acesso àquele cargo ou emprego público. Porque quem passa no concurso é alguém que sabe muito bem passar em concurso. Mas nós não temos como saber se aquela pessoa que passou no concurso tem as qualidades ou tem as capacidades necessárias para atuar na vida pública. Eu vou dar um exemplo, gente, eu vou ser bem, assim, eu vou exagerar bastante o exemplo para vocês verem o que eu estou falando. Aliás, vários exemplos. Eu tive uma aluna e o sonho dela era ser delegada de polícia. Ela é delegada de polícia titular, salvo engano, ela está em Mairiporã hoje. E ela foi minha aluna faz uns 10, 15 anos e ela acabou de se formar. Ela foi o primeiro concurso que ela fez e único, delegada de polícia do estado de São Paulo. Essa delegada, ela me procurou e falou assim, professor, o que eu tenho que fazer para passar nesse concurso? Como se tratava de um concurso público que possui algumas características próprias, eu falei para ela, olha, duas coisas são importantes. A primeira, você precisa bloquear todas as suas redes sociais, tira as suas fotos, tira a sua vida social, porque, assim, toda informação que a comissão tem a seu respeito pode ser entendida de maneira positiva ou negativa. Ah, não gostei dessa foto, essa foto não condiz com a dignidade do cargo, não sei. Então, para evitar isso, desculpa, gente, essa história é velha, tá? Sai do Orkut, né? Sai da rede social. Uma outra coisa importante é que, como você vai passar por uma prova também de avaliação física, e ela também importa para o concurso público, convém que você contrate um profissional de educação física para lhe ajudar a conseguir fazer a corrida, eu não me lembro se tinha natação, e também as flexões de braço numa barra. E o concurso público, e foi complicado porque o concurso público dizia exatamente como seria a flexão de barra. E ela treinou por 3 meses com um profissional fazendo barra nesta posição. Só que o edital dizia que a posição era pronada. E eu descobri por ela, até não sabia. Pronada é assim. Ela teve que fazer. E isso muda bastante a força com que você realiza o movimento. De qualquer forma, ela conseguiu realizar o mínimo exigido de flexões para passar no concurso. Mas agora a grande pergunta, né? E se ela não passasse? E se ela tivesse feito uma a mais, uma a menos? Se ela tivesse corrido a mais ou a menos? O que isso efetivamente importa para a carreira de delegado de polícia? Efetivamente, qual é a necessidade da pessoa ter uma capacidade aeróbica maior ou menor? Se ela tem físico perfeito ou não? Ou seja, existe efetivamente, isso efetivamente é um critério que transforma uma pessoa que passar nesse concurso alguém melhor ou pior. Ele vai ser um delegado de polícia próximo à perfeição se ele correr bem, se ele não correr bem, não. Ou seja, quais são os critérios que permitem que esta prova seja uma prova justificável para passar no concurso? Eu vou piorar a situação.
Para você passar num concurso público para qualquer carreira jurídica, seja de ensino médio ou ensino superior, a quantidade de leis, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que esse candidato ou essa candidata é obrigado a decorar é desumano. E depois que você passa no concurso, por exemplo, para juiz, você terá à disposição para a realização das audiências, à disposição para a realização dos seus despachos interlocutórios, suas decisões, desculpe, seus despachos, suas decisões interlocutórias e suas sentenças, você terá à disposição não só o Google, mas também toda a legislação, todos os vademecum possíveis e imagináveis ao seu lado. Ou seja, você poderá atuar munido de toda a legislação, de todo entendimento jurisprudencial, estará tudo a seu dispor. Ou seja, faz sentido que nós direcionemos os concursos públicos para privilegiar a memória em detrimento da capacidade de organização de ideias ou da capacidade de resolução de problemas? Qual é a relação que existe entre alguém que decorou melhor todas as leis para passar com nota 10 no concurso e alguém que não passou no concurso porque não conseguia decorar tudo e achava meio desnecessário? Não vou decorar porque depois eu consigo entrar no... Eu abro o código e leio. Então, existem essas, a propósito, essa é a mesma pergunta que a gente faz nas provas acadêmicas, né? Qual é o sentido da gente fazer uma prova de um jeito ou de outro se, na prática, quando eu efetivamente for um profissional, eu teria à minha disposição aquelas informações, etc. Bom, muita filosofia a favor e contra, mas, como dizem os práticos, os pragmáticos, é o que tem para hoje. Essa é a forma como os concursos públicos são realizados no Brasil, e se por acaso você almeja ao provimento de algum cargo público no Brasil, a regra do jogo é essa: devemos fazer o concurso público segundo as regras dele, ou seja, nos esforçarmos ao máximo para compreendermos ou sabermos quais são os textos legislativos e como eles devem ser aplicados pela jurisprudência dominante, ou não passaremos em concurso algum. Existe uma situação bem interessante em outros países, como é que se resolve, como que é um concurso público, por exemplo, na França ou na Inglaterra. Eles são muito práticos. Para que alguém seja juiz na Inglaterra, em regra, o cargo de juiz ele é aberto a quaisquer advogados ou quaisquer bacharéis que por um bom tempo, ou seja, há uma experiência de atuação daquele advogado naquele tribunal. Ou seja, o tribunal ele acaba tendo como critério de seleção pessoas que o próprio tribunal já sabe que têm contato com aquela realidade, e pessoas que já estão naquela realidade serão chamadas para prestar o concurso público, porque eles têm um contato com a prática daquele tribunal, eles sabem como as coisas acontecem naquele tribunal, e se eles forem nomeados para o cargo, há uma grande chance daquelas pessoas que já têm uma prática no tribunal se saírem bem. É a mesma coisa que acontece, salvo engano, na França. Existem alguns critérios de experiência sobre o assunto que acabam sendo mais chamados, assim, se dá mais valor à compreensão de como as coisas funcionam do que a preocupação de se aquela pessoa tem uma qualidade técnica, vamos dizer assim, de compreensão, de conhecimento das normas, bem arquivado na memória. Ou seja, eles dão uma preocupação muito mais para saber se aquela pessoa que vai passar no concurso, vou melhorar isso. França, Inglaterra, Alemanha, o critério do concurso geralmente é saber se a pessoa que passa no concurso, ela consegue fazer as coisas que ela fará na prática. Então, é um pouco diferente da forma como nós fazemos aqui. De qualquer forma, como eu disse agora há pouco, é o que tem para hoje. Então, se o concurso público é do jeito que nós vamos falar aqui, acostume ser desse jeito mesmo. Se ninguém tiver dúvida, eu vou continuar no compartilhamento de telas e, assim que eu achar, é claro, eu acho que esse aqui, beleza. Existem alguns concursos públicos que também exigem exame psicotécnico.
mas esse exame só pode ser exigido se previsto em lei. Salvo engano, para os membros do Ministério Público, para cargos no MP, é preciso passar por um exame psicotécnico. E acho que não existe esse exame psicotécnico, por exemplo, no exame para magistratura, do concurso público para magistratura. Existem algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal e uma súmula do STJ que são relevantes ao tema, mas vamos continuar. Quem passa no concurso público, ele é aprovado para ingressar e exercer funções relacionadas a um cargo ou a um emprego específico. É inconstitucional mudar de cargo ou de emprego, a não ser, claro, que ele esteja aprovado, ele receba uma aprovação, uma promoção. Para você sair de uma carreira para entrar em outra carreira, é preciso prestar novo concurso público, porque quando você passa no concurso, o Estado disse, olha, você tem as qualidades que nós queremos para este cargo e não para outro, ok? Validade do concurso, ou seja, depois que você passou no concurso público, o Estado, a administração pública, ele, segundo o artigo 37, inciso 3º, ele, depois que tem a lista lá dos classificados, aquela lista é válida por 2 anos e é prorrogável uma única vez por igual período. Se por acaso, veja, na Constituição está dizendo que a validade é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Se o edital do seu concurso fala que a validade é de 1 ano, vai valer o edital. Mas se tiver escrito no edital que é de 3 anos a validade, isso é inconstitucional, porque só pode ser de até 2 anos. E é prorrogável uma única vez e por igual período. Não dá para... Veja, o concurso não pode ser... A validade dele não pode ser prorrogável uma única vez por período diferente da validade inicial dele. E uma outra coisa importante, esta prorrogação, ela é discricionária. O edital pode dizer assim, olha, 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, mas quando chega o prazo final desses 2 anos, o administrador público pode perfeitamente entender que não é o caso de prorrogar, e a validade se encerra no aniversário de 2 anos dele, ok? E aí, vamos lá. O prazo é contado a partir da data de homologação do concurso, ou seja, quando sai a lista de classificados, aquela lista dos aprovados é homologada e a partir daquele momento, nós temos 2 anos para a administração pública chamar aquelas pessoas, certo? E é proibido aumentar o prazo constitucional, como eu já falei. Se houver concurso público em vigor, a administração não deveria abrir novo concurso para provimento do mesmo cargo ou emprego. Se o fizer, fica obrigado a chamar os classificados do primeiro concurso e só depois os classificados do segundo. Vou abrir aqui para vocês me verem um pouquinho. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma prefeitura qualquer abre concurso público para procurador municipal, ou seja, advogado público. E esse concurso ele é para provimento de 10 vagas e sai lá a lista dos aprovados com 20 pessoas, certo? 10 pessoas aprovados e mais 10 na lista de espera. Segundo o concurso, segundo as súmulas do STF, segundo a legislação específica, a administração pública é obrigada a chamar os classificados na ordem, ou seja, é inconstitucional chamar o segundo colocado antes de chamar o primeiro. O primeiro colocado é sempre chamado, é sempre nomeado antes do segundo e assim por diante. Se por acaso esta lista, se essa ordem de classificação for alterada por qualquer motivo, aquele que foi preterido, ou seja, o primeiro colocado era para ser chamado e chamaram o segundo colocado. O primeiro colocado tem direito subjetivo àquela nomeação e pode, por mandado de segurança, reverter aquela ilegalidade. Já aconteceu isso? Sim, eu já vi acontecer isso. Eu me lembro que houve um concurso público no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, morei lá do ano 2000 até do ano 2005, e eu me lembro que houve um concurso para provimento de um cargo muito relevante, e era um cargo só, e o administrador chamou o terceiro colocado antes de chamar o primeiro e o segundo. O terceiro colocado tomou posse, começou a atuar, e o primeiro colocado impetrou um mandado de segurança
por seu inconformismo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demorou, acho que uns 2 ou 3 anos para dar a liminar, mas depois desses 2 ou 3 anos a ilegalidade foi cassada, foi resolvida, e aquele primeiro colocado tomou posse por direito do seu cargo, porque ele era o primeiro colocado. Quando a gente fala, deixa eu ver o que eu estou esquecendo aqui. Vamos imaginar que o concurso público, houve lá as 10 vagas e, sei lá, vai nesse concurso de advogado público municipal, eu fiquei em 10º lugar. Bom, até pouco tempo atrás, nós vamos falar disso daqui a pouco, eu acho que vai dar tempo nessa aula, é uma coisa importante, se vocês puderem anotar, se vocês puderem registrar, é bem importante isso. O administrador público, ele sempre age segundo a estrita legalidade. Luana, eu vou perguntar uma coisa para você de novo. Abre o microfone aí, por favor, se você ainda estiver aí e ainda me aguentar, por favor. Estou aqui ainda sim. Beleza. Luana, eu acho que vamos retomar uma informação importante, algo importante no nosso curso. Você acha que o administrador público ele deve seguir o que o judiciário pensa a respeito de editais e leis, ou ele tem a prerrogativa de decidir por conta própria? O que você acha? Sim, você acertou, ele tem a prerrogativa de decidir por conta própria. O administrador público, ele, por aplicar a lei de ofício, por ser alguém que, por imputação volitiva, realiza a vontade do Estado, é ele quem determina as coisas que devem acontecer no Poder Executivo. O administrador público, ele não tem que perguntar para o judiciário o que o judiciário pensa ou acha. Aliás, é muito problemático isso, porque se o judiciário pensa de um jeito e o administrador pensa de outro, muitas vezes nós ingressamos com ações judiciais para forçar o administrador público a entender a lei do jeito que o judiciário entende. Mas isto... vamos lá. O judiciário, ele, a partir do momento que emite uma ordem judicial, impõe ao administrador para cumprir aquela ordem judicial naquele caso concreto. Mas, fora daquele caso concreto, o administrador pode continuar mantendo o seu entendimento em todas as outras situações. Luana, você lembra que o princípio da estrita legalidade é um princípio constitucional do artigo 37 caput, que rege toda a administração pública. E assim, a lei que rege os concursos públicos no Brasil costuma dizer o seguinte, praticamente todas as leis de concurso público no Brasil dizem o seguinte: o administrador público, após homologar os aprovados no concurso público, ou seja, depois de sair a lista de quem que ele deve chamar no concurso público, ele tem 2 anos, ou seja, durante o prazo de validade do concurso, que costuma ser de 2 anos, ele pode nomear aqueles classificados, aqueles primeiros colocados. Mas também está dizendo que ele pode, não está dizendo que ele deve. O que o administrador entende de uma situação dessa? Ele entende que ele tem a discricionariedade de chamar aqueles classificados, aqueles aprovados no concurso, ou não. O que você acha disso, Luana? A Luana não quer falar comigo. Eu tô pensando, professor, agora você pegou um pouquinho pesado, não sei, calma. Eu estou calmo, estou tranquilo. Professor, eu não sei, eu fiquei com dúvida agora. Tá bom. Vamos lá. O administrador público, ele deve cumprir a lei de ofício, ele deve realizar a aplicação da lei do modo como ele entender. Veja, o administrador público, vou usar uma expressão keynesiana, ele é um intérprete autêntico da legislação. É ele que decide como aplicar a lei, no caso concreto, nas situações sob competência dele. Então, se por acaso o administrador público, ele fez um concurso público, esse concurso público determinou quem são as pessoas que devem ser chamadas para aqueles cargos, ele está obrigado a seguir a lista. E toda vez que abrir uma vaga, toda vez que ele chamar alguém, ele tem que chamar segundo aquela ordem. E geralmente os concursos públicos eram abertos assim, né? Concurso para 20 vagas, concurso para 10 vagas, concurso para 30 vagas, mas o administrador público, quando chegava o momento
da lista de presença, não, desculpa, da lista dos aprovados, a lei que rege concurso público não prevê, não está escrito assim que os aprovados estiverem na lista de aprovação, o administrador público tem o dever de chamar todos eles até o limite de vaga. Não está dizendo isso, está dizendo o seguinte: o administrador discricionariamente decidirá da melhor maneira possível para a administração o momento certo de ir chamando os aprovados. Ou seja, ele tem 2 anos depois que o concurso público é homologado, depois que a lista de classificação sai, ele tem 2 anos para chamar todo mundo. E pode acontecer dele não chamar todo mundo e achar por bem prorrogar o concurso público por igual período. Imagina a situação daquela pessoa que passou no concurso público em primeiro lugar para juiz de direito no estado de São Paulo. Aquela pessoa tinha o sonho de ser juiz. Ele antes de entrar na faculdade, ele já queria ser juiz. Passou em primeiro lugar no concurso. O sonho da vida dele, o sonho da mãe, geralmente quando é menina, é o sonho da mãe da menina também, né? Passar nesse concurso. Imagina só a situação dessa pessoa que a mãe já colocou em todas as redes sociais possíveis que a filha é juíza. E o Tribunal de Justiça não chama essa primeira colocada no concurso público, porque, segundo a lei, tem 2 anos para fazer isso. Bom, a lei diz exatamente isso, mas o que acontece no Brasil? Eu vou falar agora de construção jurisprudencial. Por que existe concurso público? Porque existe, por lei, o dever de vagas serem preenchidas. Se por acaso existe um cargo que está vago, isto é contrário ao interesse da administração pública, porque para que a administração pública atue de maneira eficiente, é preciso que haja pessoas atuando nos cargos públicos. Se não tiver servidor público funcionando, não há eficiência administrativa, a administração pública para. Se houver uma vaga, é preciso preencher essa vaga da melhor maneira possível. A melhor maneira possível no Brasil é por concurso público. Quando você fala assim, tem que preencher isso da melhor maneira possível, só tem uma forma de preencher, por concurso público. E tem que ser preenchido o mais rapidamente possível, porque nós precisamos que essa vaga seja colocada alguém ali para atuar. Veja, se por lei está dizendo que aqui em Campinas nós devemos ter, 30 juízes de direito, se por acaso a gente, por aposentadoria, por promoção, virou desembargador, não são mais 30, são 28, a eficiência administrativa do tribunal impõe que essas 2 vagas sejam preenchidas, de 28 para 30. E devem ser preenchidas o mais rapidamente possível. Esse é o entendimento do porquê que as vagas acontecem. E aí o que aconteceu? É muito improvável que aquela pessoa que passou no concurso público, ela vá querer aguardar 2 anos para ser chamada. Ou ainda, existia a possibilidade do concurso público chegar até o final dele de 2 anos, a administração pública não chamar o número necessário de vagas, ou seja, tem gente na lista ainda que pode ser nomeado a qualquer momento, só que com o encerramento, olha que coisa doida, com o encerramento do prazo de validade, aquela lista perde completamente o efeito. Vamos imaginar que você é o próximo da lista a ser chamado, mas a lista termina, ela encerra a validade dela no prazo de 2 anos. Ou seja, você passou no concurso, ficou 2 anos esperando e a administração pública discricionariamente decide não te chamar e decide encerrar o prazo de validade do concurso. Que pode acontecer também dela decidir prorrogar o concurso por igual período, e aí você vai ficar mais 2 anos na ansiedade, aguardando ser chamado. Como os concurseiros brasileiros, eles são muito ansiosos, eu acho que nesse momento, eles têm toda a razão de ser ansiosos, eles perguntam assim, judicialmente: juiz, eu acabei de passar num concurso de auditor fiscal, eu acabei de passar num concurso, eu acabei de ser aprovado, melhor dizendo, na lista, eu tenho primeiro colocado na lista
fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Eu acabei de estar na lista lá dos aprovados, em primeiro lugar ou segundo, de delegado de polícia. Eu acabei de ser aprovado aqui na lista de classificados de promotor público ou juiz de direito. O tribunal, o órgão responsável por me nomear, não me nomeou, porque ele está dizendo que pela lei tem 2 anos para fazer isso. Mas, o juiz, aqui está dizendo no edital de convocação que existem 10 vagas disponíveis desde a data de abertura do concurso. Isto é uma afronta ao princípio da eficiência. Veja, eu acabei o Estado já declarou que sou eu o primeiro colocado, sou eu que tenho que tomar posse. E eles não me nomeiam, porque eles dizem que eles têm discricionariamente a prerrogativa de me nomear durante 2 anos. Mas se eles fizerem isso, o Estado vai ficar 2 anos sem atuar de maneira tão eficiente quanto atuaria se eu estivesse, se a vaga estivesse preenchida. Motivo pelo qual eu requeiro uma ordem judicial para determinar a administração pública que me nomeie. Isso tem acontecido há décadas no Brasil. E por força dessa avalanche de pleitos no judiciário, o judiciário acabou tomando posição sobre essa situação. E hoje nós temos um posicionamento jurisprudencial consolidado, não é súmula vinculante, mas é um posicionamento jurisdicional consolidado, de que o aprovado em concurso público, ou seja, aquele que está na lista de aprovados, ele tem direito subjetivo à sua nomeação, ou seja, dentro do número de vagas previstas no edital. Então, se por acaso há 10 vagas previstas no edital e você é classificado na lista lá em 10º lugar, o entendimento jurisprudencial dominante, não só do STF, mas do STJ e de praticamente todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais, é exatamente esse: a administração pública. Se há 10 vagas e você tem 10 aprovados, esses 10 aprovados têm um direito subjetivo à nomeação, e esse direito subjetivo pode ser pleiteado judicialmente, e os juízes tendem a conceder. Eu, algum tempo atrás, eu fui chamado para ser advogado de um candidato a um cargo de professor numa universidade pública aqui do estado de São Paulo. E esse professor, ele passou no concurso, mas passou em primeiro lugar, mas a universidade, a autarquia, achou por bem não nomeá-lo, por algum motivo qualquer. E, bom, não nomeando esse professor, as aulas não serão dadas, as aulas não serão distribuídas, os alunos vão ficar sem aula, ou seja, toda uma situação complicada. Quer dizer, a própria administração reconhece que precisa daquele professor para lecionar, mas não nomeou. Nós entramos na justiça, numa vara da Fazenda Pública de São Paulo, e houve a concessão da ordem para que ele fosse nomeado, já que ele foi o primeiro colocado. Aliás, como ele era uma vaga única, como ele é o primeiro colocado, ele tinha que ser nomeado. E ele foi nomeado e é professor lá naquela universidade pública até hoje. Se por acaso, uma outra coisa também, e costumava acontecer muito, existe ainda essa situação, que o concurso público tem prazo de validade de 2 anos, pessoas ficam na lista de classificação, ou seja, tem que ser chamada aquelas pessoas, mas independentemente daquela lista, o órgão público abre um novo concurso público, tem uma nova lista de pessoas aprovadas e começa a chamar pessoas desta nova lista. O judiciário entende que isso é completamente ilícito. Enquanto não terminar de chamar os classificados na primeira lista, não é possível chamar os classificados na segunda por uma ordem cronológica. Alguém chamou no chat aqui, vamos ver. Professor, e como se pleiteia esse direito quando o concurso disponibiliza só uma lista de habilitados e não uma de classificação? Todos os habilitados podem pleitear o direito à nomeação? Olha, existem no Brasil uma novidade, uma jabuticaba, que é concurso público para cadastro de reserva. E também existem alguns concursos públicos que não são concursos públicos para provimento de vagas, mas concurso público para credenciamento da pessoa. O
que é credenciamento? Na verdade, é a mesma coisa que é um outro jeito de falar que nós estamos fazendo um cadastro de reserva. Nós não temos a vaga disponível, nós não temos a vaga imediata, mas nós queremos fazer um banco de profissionais, que se por acaso nós precisarmos, nós podemos ir lá naquele banco de profissionais e chamar aquela pessoa credenciada para atuar a qualquer momento. É meio complicado, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande com essas habilitações, com esses credenciamentos, porque, afinal de contas, sim, ainda que seja possível, ainda que seja lícito, ainda que seja legal, eu tenho uma dificuldade com a moralidade disso, colocar um monte de gente à disposição do Estado, para quando o Estado quiser, se precisar, chamar eventualmente. Eu não gosto dessa estrutura, porém, salvo engano, o judiciário já entendeu que essa possibilidade é totalmente constitucional. Aliás, uma outra coisa também que eu falei agora há pouco, eu esqueci de complementar. Os concursos públicos, eles, nos seus editais, costumam escrever assim no edital: se vão para a fase escrita, ou seja, a prova será escrita, será corrigida de um determinado número de classificados em primeiro lugar. Ou seja, nós temos 10 vagas, o edital autoriza que só irão para a próxima fase, depois da fase de múltipla escolha, um número de 4 vezes o número de vagas, ou seja, tem 10 vagas, vamos chamar 40 pessoas para a próxima fase do concurso público. E houve uma discussão jurisprudencial bem forte, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, discutindo isso, se eu não estou enganado, o termo disso é cláusula de barreira, ou seja, para permitir que a comissão de avaliação possa atuar de maneira eficiente, eles criam uma nota de corte para só passar para a próxima fase um número de pessoas que seja razoável, ou seja, possível de corrigir tudo aquilo dentro do prazo do edital. Se há 400 vagas, tem que ser 4 vezes isso. Se forem 500 vagas, 4 vezes isso, e assim por diante. O STF entendeu que isso é lícito, porque, afinal de contas, a comissão de avaliação precisa atuar de maneira eficiente, e se estendesse, se todo mundo classificado passasse, se todo mundo bem avaliado, se não tivesse essa nota de corte, haveria uma quantidade invencível para a avaliação, isso é contrário ao interesse público. E existem várias discussões envolvendo concurso público no Brasil. O Brasil é um país de muitos concursos públicos nesse sentido, acaba havendo até uma jurisprudência bem específica nesse sentido. Não sei se eu expliquei, Eduardo, mas, de fato, existe o provimento de cargo para concurso. Existem alguns concursos que são cadastro de reserva e até credenciamento de profissionais para atuar em determinadas áreas. Esses credenciamentos e essas habilitações em cadastro de reserva não garantem a aprovação, não garantem a nomeação daquela pessoa. Claro que, se por acaso houver um cadastro de reserva, uma lista de cadastro de reserva, e abrir vaga naquele momento, aquelas pessoas que estão no cadastro de reserva, elas têm o direito de serem nomeadas antes de um novo concurso público. Mas no caso de credenciamento, isso não é possível. Bom, ninguém tem dúvida nenhuma. A Luana parece que não quer conversar comigo hoje. Vamos dar continuidade. O Eduardo parece que falou alguma coisa. Não tem mais pergunta. Não, beleza. Vamos lá para... faltou uma coisa importante. Eu tenho que compartilhar a tela, senão não funciona, né? Me perdoem. Vamos lá. Aprovação. Regra: concursado aprovado, mas não nomeado, não tem direito subjetivo à posse naquele concurso. Isso aqui, gente, quando eu falei regra, eu falei da lei, o que está na lei, e a lei pode ser interpretada de maneira autêntica pelo administrador público. O administrador que tem a lista de aprovados, ele, pela lei, sabe que ele pode chamar aqueles concursados durante o prazo de validade do concurso. E aí, ao longo do tempo, o judiciário acabou criando 3 exceções. Súmula 15, que eu acho que é da década de 60. Dentro do prazo de validade do concurso,
O candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. O que está dizendo aqui? Durante o prazo de validade do concurso, o administrador público, quem realizou o concurso público, pode, durante 2 anos, nomear de acordo com a lista de classificados. Porém, se o administrador preencher aquele cargo com o segundo colocado, não dando bola para o primeiro colocado, este primeiro candidato, aprovado em primeiro lugar, tem o direito à nomeação. Segunda situação, concursado aprovado dentro do número de vagas anunciadas no edital, tem direito subjetivo, se você preferir, líquido e certo à nomeação. Isso foi uma decisão recente, de 2008, pelo STJ, e também uma decisão de 2011 pelo STF. E aí nós temos aqui, ó, parte de ementa. Dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual se realiza a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, desta forma, um dever imposto ao poder público. Neste momento, o STF acabou dizendo o seguinte: durante os 2 anos, ele deve chamar todos os classificados dentro do número de vagas. E aí, uma terceira situação, concursado aprovado em primeiro lugar, mesmo o edital não anunciando o número de vagas, tem direito líquido e certo à nomeação. E aí nós temos algumas decisões, tanto do STJ, quanto, eu acho que não é só do STJ, do STF não tem esse caso, mas tudo bem. Olha lá, candidato aprovado dentro do número de vagas, transcurso do prazo de validade, direito subjetivo à nomeação e à posse. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas e tendo expirado o prazo de validade, possui direito subjetivo à nomeação e à posse. Ou seja, neste momento aqui, lá em 2009, o judiciário entendia que durante o prazo de validade, ou seja, o administrador público poderia, durante o prazo de validade, nomear a qualquer momento. E acabou o prazo de validade, ele poderia entrar com... Eu falo assim, olha, acabou o prazo de validade, mas ele não me chamou, eu tinha esse direito. É uma bela discussão. Atualmente, é muito provável você obter a vaga, independentemente do prazo de validade ser terminado, porque, afinal de contas, o entendimento é que o candidato tem direito subjetivo à nomeação, e se tem direito subjetivo à nomeação, esse direito é incondicionado. Ok? Existe também uma coisa importante: existe nos concursos públicos reserva de vagas para portadores de deficiência. Ou seja, a Lei 8.112 fala de até 20% de vagas destinadas a portadores de deficiência. Se o edital fala em apenas 4 vagas, ou seja, concurso público para o provimento de vagas, para 4 vagas de auditor fiscal, não existe como reservar essa vaga, porque não tem como fazer 20%, número inteiro de 4. Agora, se forem 5 vagas, a quinta será destinada a servidor público portador, ou seja, existe uma cota de portadores de deficiência. Existe também no Serviço Público Federal atualmente uma cota para minorias étnico-raciais. Então, existe a possibilidade de, abrindo 5 vagas, a quinta vaga, aliás, 6 vagas, né? Uma delas será para portador de deficiência e a outra vaga será para cota para minorias étnico-raciais. E sobre a constitucionalidade dessas vagas para portadores de deficiência, a constitucionalidade para minorias étnico-raciais, ela já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que não cabe aqui falar ser justo ou injusto tratar sobre essas cotas. Quer você queira, quer você goste, quer você não queira, quer você não goste, existe esta previsão na legislação de cotas para minorias étnico-raciais, são declaradas constitucionais e isto deve ser aplicado em todo o concurso público federal. Ok? É possível vocês lerem aí sobre esta situação oportunamente, se vocês assim quiserem. Provimento. A Lei 8.112, no artigo 8º, fala que provimento é um ato administrativo vinculado constitutivo, ou seja, não existe discricionariedade, não existe juízo de valor.
Se por acaso o servidor público, ou se por acaso o candidato atinge uma condição, ou seja, se ele obtém uma determinada, ele se encontra numa determinada situação de direito subjetivo, o provimento deve ser concedido, deve ser realizado pelo administrador. O administrador, ele não é uma situação de, ele vai ver se concede, ele vai ver se provê. Ele é obrigado a realizar aquilo, porque o provimento é sempre um ato administrativo vinculado. Todas as vezes que, por lei, o servidor público atingir determinada situação, atingir determinada condição, a administração pública tem o dever de prover, desculpa o pleonasmo, desculpa a tautologia, prover o provimento, entregar a ele o provimento. E se trata de um ato constitutivo, porque o provimento altera o Estado, não pode ser apenas um mero ato declaratório. E aí nós temos dois tipos de provimento na carreira de servidor público, o originário e o derivado. Segundo toda a doutrina, só existe um provimento originário, que é o vínculo jurídico do candidato aprovado com o cargo público, e a doutrina diz que este provimento é o da nomeação. Por favor, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, tá bom? E os derivados pressupõem já que o servidor público já é servidor, porque tem que ter um vínculo jurídico prévio com o Estado. Só quem está no cargo, só quem é servidor público pode ter esses provimentos. Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e condução. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, mas eu quero falar deste aqui. Luana, você está aí ainda? Tô sim, professor. Luana, imagina o seguinte, você acha, sei lá, você estava sem ter o que fazer naquele ano, você acabou de se formar, você não sabia se você casava ou comprava uma bicicleta, te convidaram para fazer um concurso público sei lá, para juiz federal, você estava com tempo, você foi, e você passou em primeiro lugar. E aí você é chamada, como você passou em primeiro lugar, você é chamada para tomar posse no cargo de juiz federal, no Tribunal Regional Federal acho que é da terceira região aqui. Você é daqui de São Paulo? Sou de Campinas. Beleza, então, assim, e tem até uma vaga numa vara federal aqui de Campinas, eu acho que fica na Orozimbo Maia, não vou lembrar agora o lugar. Mas, e, sei lá, de repente você mora ali perto, você dá para você ir a pé pro serviço, certo? E assim, e você passou em primeiro lugar no concurso público, chegou uma cartinha para você, chegou um e-mail, chegou a notificação que você, olha, o Diário Oficial publicou a sua nomeação para juíza substituta federal, cargo público com remuneração inicial, sei lá, de 25 mil reais, eu não sei, tá? Estou chutando. Para começar, tá bom, né? Tá ótimo. Beleza. E aí você está toda feliz, né? Você comprou até uma roupa nova para ir lá tomar posse do seu cargo, mas você na véspera tinha, assim, você tinha, sei lá por que motivo deu na tua cabeça de apostar na Mega Sena. E antes de você tomar posse do seu cargo de juíza federal, você passa na lotérica e vê que você ganhou na loteria. Puxa, você passou em primeiro lugar no concurso para juíza federal e ganhou na loteria na Mega Sena. Caramba, você realmente é sortuda, Luana. Bom, e aí você vê que o prêmio estava acumulado, você ganhou sozinha 50 milhões de reais. Pergunto para você, você toma posse no cargo de juíza federal? Eu vou te dar a minha resposta. Eu não tomaria posse de jeito nenhum. Não? Não. Vem cá, se você tem 50 milhões na conta, porque você acabou de ganhar na Mega Sena, vamos imaginar que você coloque esse dinheiro na poupança, esse dinheiro renda, sei lá, 5% ao ano. Alguém que tem calculadora aí, quanto que é 5% de 50 milhões? Alguém pode fazer essa conta aí? Eu estou sem calculadora aqui, gente, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta rápido. Ninguém vai. Eu vou fazer essa conta na mão aqui, pô, não vale. Dá 5 mil, eu acho, mais ou menos. 5 mil reais? Eu acho que mais, espera. Eu também não sou bom de matemática. Eu reparei, você está fazendo direito, né? Gente, 50 milhões, 10% é 5 milhões.
1%, 500 mil. 1% é 500 mil. Você vai receber 2 milhões e 500 mil por ano se pusesse dinheiro na poupança. Ou seja, você vai ter uma remuneração anual, se você não mexer, se você não quiser fazer nada com o dinheiro, só deixar na poupança, você vai ter uma remuneração anual de 2 mil, quanto que é? 2 milhões e 500 mil, é isso? E 2 vai milhões e continuar com 500 50 mil. milhões no banco. Você vai trabalhar, você vai ver a juíza, que é meu sonho. Bom, se é seu sonho, sua vocação, pode ir. Não sei. Eu acho que sim. Tá bom. Acho Eu que não, tá? provavelmente não. É porque, sei Olha, lá, eu penso que você não fazer nada pro resto da vida, eu acho que eu ia ficar não, maluca quem também. disse que você não vai fazer nada? Você abre uma fundação, vai fazer. Gente, assim, se você não tem dinheiro nenhum, vão te chamar de vagabundo. Agora, se você é milionário e não fizer nada, vão dizer que você tem projetos, vão dizer que você foi realizar sei lá, você foi fazer uma visita técnica em Paris, você foi morar em Veneza, não sei, sabe? Eu acho que você não tem muito que se preocupar com, meu Deus, né, eu preciso pagar minhas contas, meu Deus, o preço do tomate subiu, né? Ah, e agora o que vai ser? O dólar aumentou. Você não vai ter muitas preocupações nesse sentido, com 50 milhões no banco, certo? Por que eu estou dando esse exemplo doido? Luana, vamos imaginar que você, assim como eu, você foi chamada, você foi nomeada para ser juíza federal, ou você foi nomeada para ser, sei lá. Eu vou dar um outro exemplo bem bobinho para você. Luana, você foi indicada pelo presidente da República para ser ministra do Supremo. E o Senado aprovou o seu nome. E aí você é nomeada ministra do Supremo. Mas você descobre que a última coisa que você quer fazer na vida é ser ministra do Supremo. E você resolve mudar para a Bahia, para Porto Seguro, para vender coco na praia. Pergunto para você, naquela situação em que você passou no concurso para juiz, aliás, você é sortudo, hein? Nos dois exemplos que eu te dei, você foi nomeada. Uma porque você passou no concurso público e na outra porque você foi indicada pelo presidente da República e foi aprovada pelo Senado para ser ministra do Supremo. Pergunto, você virou juíza federal no primeiro exemplo? Segundo, você virou ministra do Supremo no segundo? Acho que sim, se eu fui nomeado. Pois é, mas você não foi. É por isso que eu estou pedindo para vocês tomarem cuidado. Eu acabei de falar para vocês, olha como que o professor é chato, Luano. Eu falei para vocês que provimento originário é a nomeação. E se vocês pegarem todos os livros de direito, está dizendo que nomeação é o provimento originário, porque é pela nomeação que você se torna servidor público. Mas se eu for nomeado e eu simplesmente não der a menor bola para isso, eu não sou servidor público. Entendi. Eu vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Chega alguém para você, sei lá, chega um baita de um rapaz bonito para a moça e fala assim: oi, tudo bem? Eu tô com vaga para namorada, você aceita? E a menina pode, de repente, é um cara maravilhoso, sabe? É um Rodrigo Hilbert da vida, né? Mas a menina pode falar duas coisas. Ela fala assim: eu aceito a vaga, ou sai para lá, rapaz, você está me estranhando. Você acha que só porque você tem vaga eu quero essa vaga? Não estou afim. Desisti, mudei de ideia, não quero. Tchau. Não é porque tem vaga, e não é porque você foi nomeado para essa vaga, que você se tornou servidor público. A nomeação é um ato vinculado do administrador público, para ele dar posse, para a pessoa virar servidora pública, ela precisa ser nomeada. Ou seja, você tem que passar no concurso e o administrador público precisa te nomear para dizer assim: olha, estou nomeando para o cargo o primeiro colocado aqui na lista, ou o próximo da lista de classificados. Só que pode acontecer de esse próximo classificado não querer mais. Por exemplo, passou num outro concurso, Olha, eu estou fazendo essas piadas para vocês, mas eu me lembro de uma situação bem engraçada. Eu me lembro que um sem vergonha, um safado, um cara que se formou comigo, ele prestou 3 concursos públicos. Ele prestou concurso público para promotor público, para juiz federal e para juiz de direito. E ele passou nos 3. E ele foi nomeado no primeiro, tomou posse, e foi nomeado no segundo, não tomou posse, porque estava satisfeito no primeiro, mas ele pediu exoneração do primeiro para tomar posse no terceiro.
Veja, ele foi nomeado em 3 concursos públicos, mais ou menos ao mesmo tempo, e ele não foi servidor público num deles. Simplesmente porque para você se tornar servidor público, você precisa ir até a administração daquele serviço e tomar posse do seu cargo. Só depois de tomar posse do seu cargo é que você efetivamente pode ser declarado, você pode ser constituído, melhor dizendo, servidor público. Enquanto você é apenas nomeado, você não é servidor público. Nomeação é simplesmente o seguinte: olha, eu estou te nomeando e eu queria dizer o seguinte: o cargo é seu, pode vir tomar posse dele. Mas se você não tomar posse dele, o cargo não será preenchido e deverá a administração pública nomear o próximo da lista para aquele cargo. E aquele próximo da lista poderá fazer 2 coisas. Ele poderá tomar posse, e aí o cargo é dele, acabou o problema. Ou ele pode simplesmente falar assim: não estou afim. Chama o próximo, chama a próxima. Tudo bem, Luana? Deu para entender? Deu sim, professor. Então, aí no roteiro que vocês têm, podem escrever o seguinte: embora 99,9% dos autores e 99,9% das vezes a resposta correta seja que o provimento originário é a nomeação, vamos usar um termo constitucional. Lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição, está dizendo que existe uma coisa chamada investidura no cargo público. Investidura é um termo técnico que junta a nomeação com a posse. Ou seja, você se investe no cargo público por meio de um concurso público em que você é aprovado. O administrador público nomeia pela ordem de aprovação, do primeiro até o último. Você está ali, você é nomeado, e porque você foi nomeado, chegou a sua vez de ir até a administração do poder público e tomar posse do seu cargo. Vamos imaginar o seguinte: você tomou posse aliás, você foi nomeada, Luana, para juíza federal aqui em São Paulo. Você não toma posse aqui em Campinas, você toma posse na sede do Tribunal Regional Federal, que fica lá em São Paulo. Você tem que ir lá em São Paulo para tomar posse, e aí você vai assinar o livro de posse, você vão extrair daquele livro de posse uma certidão dizendo que declaramos, certifico do OFEC na data de hoje, Luana, primeira colocada no concurso tal para juiz federal, tomou posse do seu cargo, e o seu cargo é o de juiz federal substituto lotado na primeira vara federal de Campinas. Ou seja, você se torna servidora pública no momento em que você toma posse do cargo. Você se investe do cargo pela nomeação e pela posse. Se você não for nomeado, você nunca vai poder tomar posse. Se você for nomeado, você pode tomar posse ou não. E eu reitero, se um dia eu passar num concurso, mas ganhar na Mega Sena, a chance de eu tomar posse nesse concurso é muito pequena. Eu tenho uma história que eu sei, talvez eu faça minhas essas palavras, mas imagina que eu não jogo na Mega Sena, mas imagina que eu jogue e amanhã sai o prêmio. Será que terça-feira eu estarei aqui? Luana, se você ganhar na Mega Sena hoje, terça-feira você estará aqui para a aula? Não é para a gente ter dúvida? Eu não sei, professor. Eu acho que não. Mas eu não sei, eu pensaria muito a respeito. Pois é, eu não sei se a maioria de nós pensaria, né? Mas veja, a investidura, assim, em termos constitucionais, é efetivamente o que deveria ser entendido como provimento originário. Porque, veja, a nomeação, ele é vinculado. E a nomeação é algo que quem faz é o administrador público. Quem toma posse é o candidato que foi aprovado no concurso. Veja, não dá para a gente falar que eu não sou servidor público ainda e vou tomar posse porque fui nomeado. Quando eu vou lá tomar posse, eu ainda não sou servidor público, não é a administração que faz isso. Eu só me torno servidor, eu só me torno parte da administração pública no momento que eu assino o meu termo de posse. Naquele momento em diante, eu sou servidor público. Naquele momento em diante, eu faço parte da administração. Mas a administração, ela só vai me dar posse do cargo se eu for lá e tomar essa posse.
Por isso que eu prefiro usar como provimento originário o termo constitucional investidura no cargo, que é um termo que pressupõe a nomeação do aprovado no concurso e a intenção dele concretizada no seu ir, né, no seu caminhar, no seu estar presente na repartição pública respectiva e falar assim, tudo bem, eu sou o Joãozinho, eu sou classificado no concurso público, o Diário Oficial de ontem determinou a minha nomeação, eu vim aqui para tomar posse do meu cargo. Pois não, vem cá assinar o termo de posse, o cargo é seu, seja feliz aí na sua carreira. É mais ou menos isso que acontece. Então, a nomeação, embora todos os livros digam... E outra, se você for fazer uma prova de múltipla escolha, e lá tiver assim, provimento originário no servidor público né, tem as alternativas, é muito provável que a alternativa certa vai ser o xizinho no nomeação. Mas como eu mostrei para vocês aqui, pelo menos por 2 exemplos, nomear alguém para serviço público não significa que aquela pessoa se tornou servidor público. Ela precisa tomar posse do cargo, ou seja, ela precisa se investir no cargo. Sem isso, aquela nomeação não deu provimento algum para aquela pessoa. Não sei se eu me fiz entender, espero que sim. E por força do horário adiantado, eu acho que vale encerrar a aula aqui. Se houver alguma dúvida, se houver alguma consideração, usem o chat, usem sinal de fumaça, eu estou à disposição de vocês. Começo a aula que vem falando sobre as respostas de eventuais perguntas. Eu queria lembrar também que nós já estamos no dia 6 de maio, daqui a pouco encerra o prazo para apresentação dos trabalhos avaliativos, não se esqueçam deles. Encerro a aula agora e agradeço muito pela presença de todos. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana, divirtam-se, ótimo Dia das Mães para todos, para todas, e até a semana que vem. Gente, muito obrigado. Até logo. Luana, muito obrigado. Professor. Eu que agradeço.